Domingo 18 de dezembro, o juízo final. Para muitos, a ideia de juízo ou de julgamento significa condenação. Mas não é muito bem assim. Você pode ver até um julgamento que nós temos visto nos seres humanos. Um é condenado e o outro não. Então, no juízo de Deus é a mesma coisa. Um é condenado e o outro não. Depende do que cada um fez. O culpado será punido. O não culpado será absolvido. Então, Daniel falou do lado positivo, por exemplo, do dia do juízo, que envolve a vindicação dos justos. Foi feita justiça aos justos. Daniel 7:22. Como é feito isso? Condenando o ímpio, fazendo com que pague pelos seus atos, e justificando o justo para atribuir a justiça. 1 Reis 8:32. Agora, Cristo apontou os conceitos de condenação e de vindicação no juízo final. Jesus falou do juízo. Então, se você ler aqui em São Mateus, capítulo 25, verso 31 em diante, ele fala do grande julgamento, foi no Sermão da Montanha. Ele disse, entre outras coisas, que então o rei, 32, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Nós sabemos que os cabritos valem bem menos do que a ovelha, né? E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então seriam os justos e os ímpios, né? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esses são os que estiverem à direita. No verso 41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Também podemos ver aqui em João, capítulo 5, verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, Jesus falando, né? E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, verso 29. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então veja que o julgamento é igual ao julgamento do ser humano, mas aqui que a gente conhece. Mas será julgado por Deus, que é justo. Ele conhece nossa mente, nossas intenções. Então alguns confundem com a palavra não é julgado. O justo não é julgado? Não, todos terão que comparecer diante do tribunal. Todos vão. Só que os que estão com Cristo não serão condenados. Então, a melhor tradução para essa questão de não entra em juízo é não entra em condenação do juízo, né? Nosso destino é determinado hoje, na nossa vida. O que você está fazendo? O que tem mais importância para você? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. É necessário que todos nós compareçamos perante o tribunal de Deus, segundo Coríntios 5:10, que nós já vimos. Somos salvos pela graça, não são pelas obras, pela graça de Jesus. É um presente que Jesus deu para nós. E somos justificados pela fé. Ou seja, nós vamos ser justificados, tornados justos,
Como se nós não temos nada de justiça? Estamos pecados. Mente pecaminosa, palavra, atos. Mas porque nós cremos, recebemos a capa de justiça de Jesus. Então somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Gênesis 15, 6. E pela graça, Isaías 55, 1. Efésios 2, 8. E somos julgados pelas obras, pelo que nós fazemos. Eclesiastes 12, 14. A base do juízo é a lei moral dos 10 mandamentos. Eclesiastes 12, 13. Tiago 1, 25 e Tiago 2, 8. As obras são evidências externas da genuinidade da experiência da salvação. Isso será avaliado em juízo. A norma será a lei dos 10 mandamentos. Se você está quebrando a lei dos 10 mandamentos hoje, conscientemente, logicamente você não vai passar naquele dia. Não porque você não guardou a lei, porque você não acreditou em Jesus Cristo. Você desobedeceu, igual Adão e Eva desobedeceram. Né? Desobedeceu. Cada um é responsável pelo seu próprio destino. Não há predestinação. Você nasceu para ser condenado, você nasceu para ser salvo. Mesmo que você não quiser, você vai ser salvo. Mesmo que você quiser ser salvo, você vai ser condenado. Não tem isso. Tem pessoas que acreditam nisso e ensinam assim, mas está errado. Porque Jesus falou, quem quiser, venha, receba de graça da fonte da água da vida. Apocalipse 22. O momento em que ele indica qual é a nossa escolha final, se aceitamos ou não, uma escolha manifestada pelas nossas obras ao longo do tempo. Esse é o resultado do juízo. É simplesmente agregar todas as nossas escolhas, se for baseado no juízo, no conselho de Deus ou não. Que possamos estar do lado de Deus.